Entrei. Ninguém ainda. Entra lá pra ver. Oiê! Aline, Reviva, Elaine, tudo bem com vocês, gente? Tô esperando só a Santi aqui entrar, acho que ela já tá entrando pra gente começar. E aí, como é que foi o feriado de vocês? Espero que tudo bem. Se vocês não estiverem me ouvindo, tiver com algum probleminha, sinalizem aí nos comentários, tá bom? A gente já vai iniciar aqui. Eu vou convidar aqui a Santi para participar. Peraí. Foi. Peraí, Santi. Foi para você? Oi, Oi, Rafa, tudo bem? tudo, e você? Como é que tá? Eu tô ótima, graças a Deus. Vamos iniciar então nossa live de hoje. Eu não sei se o pessoal acompanhou ontem, o pessoal que tá aqui, mas ontem a gente teve um feedback bem legal, né? Várias pessoas Nossa, que viram a live gostaram, fizeram stories, marcaram a gente. E continuem, galera. Vamos continuar, não esquecendo que a gente tem, né, a senha, né, que a gente vai falar daqui a pouco. E hoje o tema da nossa live é Segunda eu começo. Por que que eu vivo me sabotando, né? Então eu queria falar para vocês primeiramente pegarem um papelzinho, uma caneta, papel, uma folha de sulfite, porque no final da live a gente vai passar um exercício bem rapidinho para vocês, tá bom? Então já se programem aí com isso e fiquem até o final porque vai ser bem legal esse exercício. A gente está fazendo aqui uma maratona, né? Para quem ainda não sabe, são 4 lives, uma que a gente fez ontem e tem hoje, amanhã e depois de amanhã, né? Então, uhum. tem conteúdos incríveis aqui sobre emagrecimento. A live de ontem ficou salva no perfil da Santi, mas depois a gente vai dar um jeitinho de colocar lá no IGTV. Então, para quem perdeu, vai conseguir assistir. A de hoje também vai ficar salva aqui no meu perfil. Tá? Então, não se preocupem que vocês vão conseguir aí acessar todo esse conteúdo que a gente está passando. A de ontem foi fome física versus fome emocional, que foi bem legal que eu falei com vocês. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a questão da senha, né, Santi? Porque a gente está passando uma senha aqui durante a live, em momentos aleatórios. Explica um pouquinho para ele, Santi. Pessoal, a gente vai fazer, passando a senha a cada dia, cada live tem uma senha diferente. Essas senhas, elas formam uma frase e no final, quem mandar todos os dias, todas as palavras e formar a frase completa, a gente vai mandar um presente especial para vocês, para ajudar no processo de emagrecimento. E também a gente vai mandar um resumo, um material com resumo de todo o conteúdo que a gente abordou aqui nas lives. Exatamente. E tá com conteúdo bem bacana, viu, gente? Então vale a pena ter esse conteúdo aí com vocês, porque às vezes a gente fala aqui e aí com o passar dos dias a gente acaba esquecendo, né? Então vocês Sim. terem esse resumo com vocês vai ser bem legal, tá? Façam perguntas durante a live, a gente vai responder no final e vão colocando o que que vocês estão achando, se tiver alguma pergunta, alguma observação, vocês coloquem aí que a gente vai falar tudo no final, né? Conforme o nosso tempo permitir também. Mandem perguntas que o meu secretário está anotando todas. A gente não sabe se vai dar para responder todas, mas mesmo assim a gente responde depois. Lá no nossos stories a gente respondeu bastante hoje, né, Rafa? Isso, aí a gente abre a caixinha de perguntas, se ficar perguntas que a gente não conseguir responder, a gente abre na caixinha para ninguém ficar sem resposta, combinado? Isso Então aí. vamos lá. Vindo aqui para o tema de hoje, Sandy, explica pra gente por que que é tão comum essa questão de deixar a dieta para segunda-feira, aproveitando que hoje é feriado, que eu acho que a maioria aqui deve ter enchido a pança de besteira, né? Devem estar pedindo comida pelo iFood, devem estar vendo a live comendo pizza e com aquele pensamento, tudo bem, hoje é feriado, segunda-feira eu começo. Por que que isso acontece, Sandy? Então, hoje é o dia da maldade, né? Hoje é sexta, ninguém tá pensando em dieta e geralmente a gente vive nesse ciclo vicioso, né? Sexta-feira é o dia de abusar e vamos deixar sempre para segunda e às vezes essa segunda-feira nunca chega, né? Que é bem comum acontecer. É comum as pessoas deixarem tudo para segunda-feira, sempre
colocarem essa questão da segunda-feira eu começo, porque isso é um ato que a gente conhece como um ato de procrastinação, né? Então é muito comum as pessoas procrastinarem. E quando a gente fala de procrastinação, a gente não está falando só da questão alimentar, né? A gente está falando de procrastinação como um todo. Então as pessoas procrastinam no trabalho. Muitas vezes a pessoa ela tem um projeto importante, mas aquilo causa um certo incômodo e ela vai empurrando com a barriga, deixando para depois e ela não faz. E aí aquilo vai adiando o processo de mudança, né? Porque aquilo poderia trazer um sucesso para ela. E no emagrecimento não podia ser diferente. Então a pessoa vai adiando o processo de mudança dela, a iniciativa de começar uma mudança, e aí aquilo vai, ela gasta o tempo dela com coisas mais fáceis. Então é óbvio, né? É muito mais fácil eu ficar lá sentada no sofá comendo um pedaço de pizza, né? E adiar a minha mudança. Então a gente acaba sempre tomando o caminho mais fácil, mas o caminho mais fácil nem sempre é aquele que vai trazer resultado para a nossa vida, né? Nem sempre é o mais certo. E aí eu troco essa dor, né, de sair da minha zona de conforto, porque é um incômodo para o meu corpo, pelo meu prazer instantâneo de comer. Então, eu vou sempre procrastinando. É muito difícil vencer essa barreira de começar algo novo, né? Tudo que é novo para o nosso corpo demanda mais energia. Então, o nosso cérebro ele começa a levantar algumas questões que acabam fazendo com que a gente adie, ou muitas vezes a gente não conclua o que a gente tem como objetivo aí. É isso mesmo. E falando um pouquinho dessa questão de autossabotagem, né? Que é o que a gente faz com a gente mesmo, né? Ficar adiando as coisas. E muitas pessoas falam que querem emagrecer, mas elas vivem colocando algum empecilhozinho para começar depois ou para atrapalhar o processo. Então, uma vez eu tive uma paciente que ela falava assim para mim: ai, eu não consigo emagrecer, eu não consigo, eu não sei por quê, eu tô fazendo tudo que você passou certinho. Eu falei, então vamos fazer um negócio. Você vai anotar tudo pra mim, você vai fazer um diário. Vai anotar pra mim tudo que você tá comendo, o horário, tudo certinho, e você vai me trazer na próxima consulta, durante 15 dias. Aí, quando ela levou, a gente começou a observar, isso nem ela tinha percebido, assim, que todos os dias tinha alguma coisa que ela tava comendo que não estava dentro do planejamento dela. Então, um dia foi bolo, aí no outro dia tinha um doce, aí no outro dia tinha um pastel. Mas ela falava assim, mas você falou que só um pouquinho, só de vez em quando pode. Eu falei, mas aí você tem que ver, né, o quão é esse de vez em quando. Expliquei para ela e a gente percebeu que nesse caso ela estava fazendo essa autossabotagem com ela. E acabava atrapalhando. Aí depois a gente conseguiu conversar bastante, identificar que deu uma melhorada. Né? Mas o que que, na sua opinião, o que que é essa autossabotagem? Então, Rafa, na autossabotagem, elas são armadilhas da nossa mente, né? Nada mais é do que uma conversa interna que a gente tem com a gente mesmo. São pensamentos que sabotam um processo de mudança que poderia me levar a um sucesso, mas que, porque eu quero ficar na minha zona de conforto, porque eu tô gastando muita energia para um processo novo, né? Aquilo não é um hábito para mim. Eu estou tentando adquirir um novo hábito. Então, o meu cérebro ele começa a lançar inconscientemente, né? A gente não faz isso de forma consciente. Ele começa a lançar algumas desculpas, aquela conversinha interna, né? De mas é só hoje. Não, não vai fazer mal, né? E aí são pensamentos também destrutivos, né? Que a pessoa tem e aí isso vai fazendo com que a pessoa ou não comece um processo, né? Quando ela conseguiu vencer a procrastinação, ela começou. Mas aí ela tá no meio do processo, ela vai lá e se autossabota. Isso é muito comum acontecer. Eu vejo muito no consultório, acredito que você também, né, Rafa? Sim, bastante. Aquele só um pouquinho não faz mal, né? Hoje É, ou então aquele assim, fim de semana, né? Só uma bebidinha aqui não vai atrapalhar o meu processo de perda de peso. A gente sabe que vai atrapalhar, mas ele também sabe. A pessoa também, no fundo, lá no fundo, ele sabe que aquilo não vai ser tão legal. Mas ele exato. acaba fazendo e aí talvez venha aquela sensação de culpa depois. Não é gente que nunca possa comer nada fora da dieta. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando pessoas que fazem isso de forma constante, tá?
diariamente ali, ou 4 vezes na semana, 3, 4 vezes na semana, ficam se auto-sabotando. Não aquela refeição livre que a gente sabe que a gente pode fazer de vez em quando, não precisa entrar numa restrição tão grande também. No nosso plano alimentar, é uma coisa legal da gente contar para o pessoal que a gente tem um percentual do quanto a gente pode sair da rotina. Porque o que faz diferença é o que eu tenho no meu dia a dia. Não é uma refeição, né? Durante a semana, eu faço 5 refeições no dia. Se eu colocar 5 vezes 7 dias na semana, quantas refeições eu tenho? Né? São muitas. Então, eu vou sair uma refeição, não é um problema. Mas aí o problema tá na incidência, né? Na constância que eu faço isso. Então, quando a pessoa ela começa a fazer isso com muita frequência, ela acaba desistindo do processo dela. Então, assim, eu não sei você, Rafa, eu acredito que sim, mas para mim é muito comum no consultório assim. A pessoa tá indo super bem e ela vai lá, ela enfia o pé na jaca. E aí, o que que acontece? Ela nem volta na próxima consulta porque ela fica com medo de levar a bronca da Nutri. Verdade. Ainda mais falando que eu sou brava, né? Eu não sei se é verdade. Se tiver paciente meu assistindo aí, coloca se eu sou muito brava. Mas é difícil. Não, tem horas que a gente é um pouco sargentão, mas tem horas que a gente pega mais leve, né? Mas assim, existem situações e situações. Então, assim, no consultório, óbvio, a gente tem aquele paciente que a gente tem que cortar mais coisas, porque tem um processo de doença, porque tem um processo de alergia alimentar, é uma questão. Agora, no processo de emagrecimento, onde a gente não tem essas questões, a gente pode ter uma incidência maior, né? E quando, é o que eu brinco com os pacientes, enfiou o pé na jaca, não tem problema. Tira o pé da jaca, lava e continue em frente, né? Não use isso como uma desculpa de falar assim, já que eu errei, então que se dane tudo, não quero mais saber, vou aproveitar mesmo, não vou mais lá na Nutri, não quero briga, e aí tá tudo certo, né? Em vez de voltar, né? Às vezes eu falo assim, a pessoa tava lá almoçando e aí ela não resistiu e, sei lá, comeu um pudim de sobremesa. Gente, é só voltar. Não precisa ficar com aquele pensamento, não, já que eu comi o pudim, tá vendo? Eu não consigo fazer dieta, vou comer logo um bolo aqui à tarde, comer uma lasanha à noite, eu não consigo, tá vendo? Não, gente, comer o pudim normal, só volta. Só volta pro plano alimentar, volta pra sua dieta, né? Pra sua reeducação alimentar e continua, né? Porque se você entrar com esse pensamento de já que eu não consegui agora, eu não vou conseguir depois, aí você não vai conseguir nunca mesmo. Sim, e também tem aquela questão, né, que eu sempre falo muito para o paciente. Vamos supor aquela paciente que foi numa pizzaria no final de semana porque teve uma confraternização com os amigos, e aí ela chega desesperada porque ela comeu 3 pedaços de pizza. E aí ela fala: Meu Deus, você vai me matar, eu comi 3 pedaços de pizza. Eu falo: Calma, espera. Quantos pedaços de pizza você comia antes da gente começar o processo? E aí ela fala para mim: Eu comia 6, né? Num rodízio, por exemplo. Então, assim, comemore as pequenas vitórias. Olha só que legal. Ao invés de comer 6, você comeu metade. Então, assim, a gente já evoluiu no processo, né? Então, isso é importante também. Seja mais gentil com você mesmo, né? Reconheça o quanto você já evoluiu, né? Porque Exato. essa questão da autossabotagem, a pessoa, ela fica num ciclo tão constante e isso traz algumas sensações muito ruins, né? Como culpa, né? A pessoa se culpa, eu nunca vou conseguir, incapacidade, né? Ansiedade aumenta, porque a pessoa fala, eu não consigo ser bem-sucedida em nada que eu faço, né, Rafa? E Aí eu desânimo, depressão, né? Eu vou ficar pensando no que eu poderia ter feito. E, gente, daqui 2 anos a gente vai querer ter tomado a decisão hoje. Isso é fato, né? Exatamente. E aí, dito tudo isso, como que a gente faz para identificar, né, essa raiz do problema, para tentar resolver todas essas questões? O que que você acha? O que é importante é a gente encontrar o porquê, né? Por que que eu tô fazendo isso? Então, assim, nesse momento, Rafa, o autoconhecimento, ele é fundamental. Então, assim, quando a gente não conhece o nosso corpo, a gente acaba caindo em algumas ciladas, como, por exemplo, a autossabotagem, né?
por quê? O que está despertando esse comportamento em mim, né? Por que que eu sempre desisto do que eu começo? Por que que eu estou permitindo, né, que o meu cérebro me sabote dessa maneira? Então é importante observar tudo isso. Então, assim, existem algumas questões, quando elas são psicológicas, né, questões mais fortes, elas precisam ter um acompanhamento da psicóloga junto com a nutricionista. Vocês viram que ontem a gente falou um monte de psicólogo aqui. A gente super apoia, são Sim. profissionais que a gente ama de paixão, porque eles fazem toda a diferença, né? Em alguns Ah, casos, inclusive tem uma que principalmente. tá assistindo aqui a live, que é a Dani, que é lá do Reviva. Ela entrou aí, eu vi que ela entrou. Ela é uma ótima psicóloga também. Super indico. Ai, bacana. Eu nem vi quem entrou aqui direito, mas eu convidei as que eu trabalho junto, que eu super confio também, né? Uma coisa importante, né? Existem algumas questões que são muito fortes relacionadas com essas questões de autossabotagem. Então, por exemplo, Rafa, não sei se você já recebeu algum paciente desse tipo no seu consultório, mas já aconteceu de eu receber um paciente que ele sofreu um abuso sexual no passado. E aquilo marcou a vida dele, né? Da mulher, do homem, que seja. E aí, como uma forma de punição, como uma forma de defesa, a pessoa ela acaba engordando para que ela se proteja. Então, assim, eu vou engordar para que ninguém me note mais e ninguém me abuse novamente de mim. Isso é muito comum acontecer, né? É mais comum do que a gente pensa. E Exato. isso é uma questão inconsciente. A pessoa não faz porque Não, ela quer, ela não está consciente daquilo. Mas não. inconsciente, ela sabota um processo de emagrecimento porque ela não quer, no fundo, emagrecer, né? Essas, assim, são questões bem profundas. Já aconteceu, sim, de pacientes, assim, que sofreram esse abuso na infância. E esse é um jeito a gordura como se fosse uma proteção para ele se fechar mais. E não ser abusado novamente, mas não é um processo consciente. A pessoa não faz isso conscientemente. Ela vai descobrir depois isso em terapia, com acompanhamento mesmo. Não é nem na consulta de nutrição especificamente que ela vai entender isso, né? Com o terapeuta dela, tudo. Mas esse é um dos motivos também que a gente pode colocar aí para essa autossabotagem e precisa ser tratado. Isso aqui é fundamental, o tratamento com um psicólogo mesmo, porque senão a pessoa não vai sair desse ciclo. Sim, e assim, tem muita gente que quando tem uma questão, né, psicológica, não trata, né? Às vezes o admitir é muito mais difícil, né? Saber que eu preciso de ajuda é muito difícil. E aí, quando você empurra a sujeira para debaixo do tapete, é muito pior, porque aí aquele processo vai me atrapalhando em várias coisas na minha vida e até que chega uma hora que pode ser muito pior. Então, o ideal é que a gente enfrente, e não é fácil a gente enfrentar os nossos fantasmas, né? A gente enfrente, resolva e siga em frente, sabendo que aquela questão está dentro da gente, né? Porque eu consigo controlar aquilo melhor. Tem um Sim. outro exemplo que aparece às vezes, né, que é comum, aquela criança, e isso eu vou deixar como um alerta para os pais, a criança que é muito comum na primeira infância a criança ter problema de apetite. É normal acontecer, né? A Rafa tem uma criança em casa, eu não tenho ainda. Eu só sei a teoria, a Rafa sabe na prática. Na prática. E aí a criança começa a ter problemas de apetite, ela não quer comer, né? E por questões fisiológicas também, né? E aí a mãe começa a forçar. Então ela briga, tem pais que batem, tem pais que têm uma postura agressiva e aquilo fica marcado. E quando essa criança ela cresce, ela perde a noção dela de saciedade. Então, assim, eu vou comer tudo, eu vou limpar o meu prato sempre, porque eu preciso agradar alguém, né? Eu tenho aquela Sim. sensação que eu preciso agradar, e aí eu sempre preciso comer tudo. Só que a gente tem um reflexo no nosso corpo, né? Isso é uma questão hormonal, inclusive, que ela traz a saciedade. Então, quando eu como o suficiente, o meu corpo sinaliza e eu paro de comer, né? E a Sim. pessoa perde esse reflexo. E aí ela começa a comer mais do que ela precisa.
né? Isso é uma questão que precisa ser trabalhada com o psicólogo e com o nutricionista em Sim. conjunto para resolver essa questão, porque senão eu posso passar o cardápio lindo, maravilhoso e não Ah, vai não. adiantar, né, Você sabe Rafa? que é bem comum, né? Às vezes eu também me pego fazendo isso. O Gui fala assim, ah, eu não quero mais. Eu falo, quer sim, vai comer. Só que é porque a gente foi criada dessa forma, né? E a gente tem que ter essa noção, não, tá saciado, então para, né? Tudo bem, você não é obrigado a comer isso. Porque se a gente obriga, realmente isso pode acontecer depois. E principalmente, né, hoje nem tanto, mas antigamente as crianças até apanhavam, né? Ai, vai comer. Eu já vi uns memes, uns vídeos assim. A pessoa pega um chinelo, põe assim na mesa, do lado do prato, fala assim: ó, você vai comer. Ah, eu não quero comer. Aí você pega o chinelo e dá uma chinelada na boneca, e a criança fica com medo e come. Uma judiação, né? Mas eu já Sim. vi o pessoal brincando com isso, e isso pode sim desencadear um processo futuro aí de Sim, autossabotagem, compulsão e etc. eu falo inclusive por mim, porque eu, quando era pequena, eu era muito malandrinha, e aí a minha mãe mandava a gente fazer o prato, e a criança não tem noção do apetite dela, ela coloca um monte, porque o prato cheio, né? Uhum. E aí eu não comia, porque eu era muito magrinha, não comia nada, e a minha mãe me comparava muito com meu irmão. E aí eu não comia, e aí eu percebia que ela brigava, e aí eu comecei a jogar comida para debaixo da mesa pra não comer. Só que quando ela viu que eu joguei pra debaixo da mesa, eu apanhei. E aí, não apanhei nada, com as chineladas, Aham. mas quando eu cresci, eu desenvolvi um distúrbio alimentar e é aquela questão, né, relacionada com, eu preciso comer tudo, porque senão a minha mãe vai brigar comigo. Enfim, isso é uma questão muito forte e é até um alerta para os pais, não façam isso, né? A gente tem que deixar a criança à vontade para escolher e ela poder entender essa questão da sociedade dela. Tem outra questão também, né, Sandy, que pode acontecer lá na infância, que pode desencadear esse comportamento de autossabotagem, é a escassez. Então, Sim. isso é muito comum também. Antigamente, a gente não tinha tanto acesso a refrigerante, não era uma coisa tão comum, né? E muitas pessoas não tinham dinheiro para ter tudo ali na mesa. Então, bolacha recheada era uma coisa que só quem tinha dinheiro podia comer. E hoje não. Hoje que ela tem esse dinheiro, ela inconscientemente ela acaba comendo mais esse tipo de alimento porque ela não teve acesso na infância, né? Isso pode acontecer. Sim, com certeza, não só na infância, né? Pessoas que passaram fome, passaram por restrições severas, aí muitas vezes a vida melhora, ela tem mais acesso à comida, aí num restaurante melhor, e aí ela acha que ela tem que comer como se não houvesse amanhã, porque na mente inconsciente dela, ela precisa, ela tem que comer porque ela não sabe quando vai faltar de novo. E isso É, é uma questão que ela precisa trabalhar com o psicólogo, porque senão ela nunca vai sair desse hábito, né? Esses pensamentos sabotadores, eles sempre vão persistir. E isso vai atrapalhar muito o processo dela de evolução. sim, sim. Outra É, coisa aqui que eu acho importante a gente falar, que pode ser um sabotador aí, é sobre a falta de amor próprio, né? Falta de autoestima. sim, com certeza. É a pessoa que ela tem baixa autoestima e assim, tá muito comum. E agora, com a quarentena, aumentou muito, né? A mulherada tá em casa, não se arruma, não passa uma maquiagem. Então, tem dias assim que você não acorda bem, você olha no espelho, você não se reconhece. E aí começam a vir, os pensamentos sabotadores, né? Então, assim, já não tô bem mesmo, então agora que se dane, né? Vou deixar pra lá. Quando terminar a quarentena eu começo. Não vai adiantar nada, ninguém vai me ver. Então, assim, a gente vai arrumando desculpas, né? Nosso cérebro ele vai sabotando e a gente não desiste dos processos, desiste de tentar. E isso não é nada legal, né? Não, não. Agora tem uma constante na nossa vida de nutricionista, que a pessoa vai, chega na consulta e ela quer emagrecer 10 quilos no mês. E aí, se ela não consegue emagrecer esses 10 quilos, ela já começa a se sabotar. Ah, eu não perdi nada. Às vezes fala assim, eu não perdi nada. Mas nada, fulano? Não, não perdi nada. Tô a mesma coisa no mês passado, eu não vou fazer mais isso. E aí você vai ver a pessoa perdeu lá, vai, 2,5 kg. Ah,
Mas se você perdeu o peso, você perdeu. Ah, não, mas isso é muito pouco. Gente, 2,5 kg em um mês, em 4 meses você já perdeu os seus 10 quilos. E o tempo passa voando, né? A gente não pode ter essa pressa toda. Acontece com você também, né? Eu tenho certeza. Nossa, muito, Rafa. E assim, tem aqueles pacientes que deixam. É mais mulher, tá? Vamos falar a real. Tem aquelas pacientes que deixam a gente maluca, assim, que chegam brigando mesmo. E assim, muitas vezes ela mesma tá, sabe onde ela tá errando, mas ela quer arrumar uma forma de transferir a responsabilidade dela, né, no processo. Sendo que quem é o responsável pelo processo de mudança? Somos nós. Não tem como, não sou eu nem a Rafa que emagrecemos vocês, né? Cada um é o dono da sua própria mudança, cada um é o dono do seu próprio sucesso. Então, a autorresponsabilidade também é muito importante dentro de qualquer processo da vida, né, Rafa? Sim, com certeza. E E uma coisa aí, importante, pessoal, lembrar que você falou dessa questão de querer mudança rápido. Gente, não existe isso. Se eu mandar vocês para academia e falar assim, hoje vocês vão fazer um dia de abdominal, amanhã vocês vão estar com um tanquinho, tá ai, que trincado o maravilha, abdômen. ia ser Quem maravilhoso isso. dera, quem dera, isso não acontece, não existe. Então, é importante lembrar que existe uma frequência, uma sequência, persistência, né? Você se manter naquele hábito, né? Então, é isso que vai fazer a diferença no final de qualquer processo, né, Rafa? Fazer até dar certo, né? Ter constância. Eu sempre falo isso. O segredo do emagrecimento é a constância, gente. É fazer, fazer e fazer e continuar fazendo sempre, né? Ah, errei hoje. Na próxima refeição vai fazer o certo, não vai continuar errando, não tem problema esses pequenos deslizes. Não ficar com esse pensamento, né, de errei, não quero mais. Então, manter sempre essa constância aí para conseguir chegar no objetivo mesmo, né? Sim, exatamente. E como que a Verdade. gente faz para mudar, então? Falando tudo isso, quais são as causas, tudo, como é que muda, né? Que acho que é isso que todo mundo quer saber. Como é que a gente melhora esse processo? Vamos para as dicas, né? Que o pessoal gosta de dicas. Então, bom, para mudar, né, parar de vez com essas questões de autossabotagem, né, procrastinação, o que que a gente precisa fazer? Primeiro lugar, pessoal, alinhar as expectativas, né? Eu preciso saber o que eu quero, eu preciso ter um objetivo, mas esse objetivo, as minhas metas, meus objetivos, eles precisam ser alcançáveis. Então, assim, não adianta eu falar assim, nossa, eu quero perder 10 quilos em um mês. Sim, isso é possível, né? Então, assim, a gente tem que colocar algo dentro do possível, porque senão você não alcança o seu objetivo e você se frustra, né? Então, essa meta ela tem que ser atingível. Isso é super importante. E uma coisa que é muito importante para a sua meta, né? Eu preciso saber o que eu realmente quero. Tem gente que fala, eu quero emagrecer, mas lá no fundo não quer emagrecer. O quanto você quer emagrecer de verdade? Você está disposto a mudar? Você está disposto a fazer diferente algumas coisas que você faz hoje, né? E então é importante ter essas metas claras. É importante você alinhar as expectativas. Então, eu preciso pensar, visualizar como eu quero estar. Uma dica muito legal, Rafa, é a pessoa pegar uma foto de quando ela estava bem magrinha e colocar, por exemplo, na geladeira. Ela pode colocar num guarda-roupa que ela abra todos os dias, né? Quando a gente tem as nossas metas muito claras e quando a gente lembra da onde a gente quer chegar e a gente pode colocar sinais na nossa casa, no nosso trabalho, é mais difícil a gente desistir. Então, Exato. essa dica da foto, ela Muito é bom. legal porque evita que a pessoa desista no meio do processo, porque eu vou sempre lembrar o meu cérebro o que que eu quero, onde eu quero chegar. Gente, é muito fácil a gente desistir. Existem milhares de tentações, milhares de sabotadores. É muito difícil quem quer ajudar a gente, né? Nessas horas não tem família, não tem amigo. Sempre vai falar assim: é só hoje, aquele pedacinho. Nessas horas você começa a fazer, começa a mudar a alimentação, aparece um monte de gente, né?
essa questão que você falou das metas, pequenas metas, é muito interessante, né? A pessoa começar a colocar num papel coisas pequenas mesmo que ela já consegue mudar a partir de agora. Então, o que que eu preciso lá? Preciso beber mais água. Então, essa é uma meta. Aí você vai escrever lá no papel. Beber, sei lá, 2 litros de água. O que que eu preciso para beber esses 2 litros de água? Aí você escreve lá no papel. Vou colocar meu celular para tocar de uma em uma hora me lembrando disso. Eu vou fazer uma água saborizada. Eu vou comprar uma garrafa maior. Isso tudo você vai escrever no papel. Isso é bem importante. Aí, item 2, eu preciso fazer uma atividade física. O que que eu preciso para iniciar essa atividade física? Eu preciso conhecer as academias perto da minha casa, fazer uma cotação de preço. E você vai escrevendo tudo isso. Quais dias serão possíveis fazer essa atividade física? Ah, eu vou conseguir fazer de terça, quinta e sábado. Ok. Então, terça, quinta e sábado, de tal hora a tal hora, eu vou fazer. E você escreve tudo isso. Porque às vezes você fala assim: vou me matricular na academia e deixa em aberto. Você não marca a hora que você vai fazer, isso acaba atrapalhando também. Então, trabalhar com essas pequenas metas acaba te ajudando a manter o foco. Sim, é imprescindível ter a meta em mente e saber o que eu preciso fazer para alcançar aquela meta. Isso é essencial, né? Eu preciso saber qual é o passo a passo para eu chegar nos meus objetivos, né? Então, assim, preciso fazer uma atividade física. Então, assim, qual atividade física? Eu vou procurar. Se eu ficar em casa, sentada, esperando acontecer, agora, óbvio, a gente tem que ficar em casa, né? Mas Nesse momento, sim. dessa situação, né? O que que eu gosto de fazer? Então, eu gosto de fazer uma dança, né? O que me dá prazer? Não faça por obrigação, porque senão vai ser mais uma coisa que você vai fazer uma semana e que você não vai levar adiante, né? Exato, Uma coisa exato. bem legal da atividade física, Rafa, é que assim, a atividade física, gente, vamos falar real. Não é gostoso de fazer no começo. No começo é um parto para a gente pegar o hábito. O nosso corpo, ele luta contra isso, né? A gente tem a mente primitiva, gente. A gente tem a herança lá do tempo primitivo. Então, o que que é essa mente primitiva? É uma questão de sobrevivência. Então, o homem lá, ele se mantinha quietinho no lugar dele, porque quando ele saía da caverna, por exemplo, estava cheio de perigo. Então, a nossa natureza é ficar na nossa zona de conforto, é a gente não correr perigo. Isso é questão de sobrevivência. Só que hoje a gente não tem mais isso. E as pessoas de sucesso são aquelas que vão para cima das situações, são aquelas que enfrentam mesmo diante da dificuldade, do medo. Então, para ter sucesso num processo de emagrecimento, tem que ir para cima, não tem como, né? Tem que sair da zona de conforto e tem que vencer aquela vozinha, né? Quando, vou fazer atividade física, mas o seu corpo fala, que chato. Não, tem o Netflix. E aí, quando você vence essa vozinha que tá dizendo não, você aumenta o seu nível de resiliência. Isso é muito bacana para nossa vida, né? Então, vai treinar mesmo sem vontade. Não fica esperando a vontade vir, porque ela não vai vir nunca. Eu falo, gente, eu não, nunca tenho essa super vontade de treinar. Eu sou preguiçosa. Mas eu vou porque eu sei que eu tenho que ir, porque é minha obrigação. Da mesma forma que às vezes eu não quero trabalhar, tô de saco cheio, às vezes, ai, não tô com vontade, mas não vou, porque eu tenho esse compromisso. Então, mesma forma, academia, você tem um compromisso com você. E aí você tem que estipular lá os dias para você ir, né? E depois de um tempo, isso se torna um hábito. E aí o seu corpo começa a pedir, o que é mais legal, porque aí você não precisa daquela energia a mais para começar o hábito e aquilo vira natural. Então, realmente, existem pessoas que gostam muito, mas porque elas já se habituaram àquela situação. Hoje, para mim, depois que eu venci essa barreira, né, ficou mais fácil fazer atividade física, mas no começo era difícil mesmo, né? Sim, sim. E comemorar pequenas vitórias eu acho super importante também. Então, às vezes, a pessoa não tá muito afim de ir pra academia e ela falava vou fazer só uma caminhada. E faz 20 minutos de caminhada, desistiu. Mas fez. Então, comemora os 20 minutos que você fez. 20 minutos é melhor que zero. Eram 20 minutos que você ia estar Exatamente. sem gastar caloria, você ia estar sem gastar energia, você ia estar lá no seu sofá sentado. Então, comemore Sim. o pouco que você conseguir fazer, né? Não subestime as coisas que você faz. Sim, e uma coisa muito legal, no processo de emagrecimento, nós como nutricionistas funcionais, né, a gente não olha só o peso. Isso é um mero detalhe, né? Ele faz parte do processo,
mas é um detalhe. Então, quando a gente recebe o paciente lá no consultório, o paciente tinha muita dor de cabeça, não dormia, intestino não funcionava, né? TPM, enfim, um monte de sintomas. Aí ela faz, né, certinho, e ela chega e fala: Nossa, mas eu perdi tão pouco peso. E eu falo: Mas, meu bem, vamos lá. E a sua dor de cabeça, como é que tá? Nossa, a Nutri sumiu. E o seu sono, como que tá? Voltei a dormir, né? E a sua TPM? Nossa, esse mês eu nem tive. E aí são outras conquistas que não estão atreladas diretamente ao peso, porque o peso, como eu falei, é um mero detalhe. Ela pode estar ganhando massa e ela não está refletindo no peso, mas está refletindo nas medidas, né? Mas ela tem outros ganhos que impactam na qualidade de vida dela. Isso é muito importante, né? Sim, com certeza. Só falando aqui, porque a gente falou que agora não dá para sair para ir para academia, mas dá para treinar em casa, viu, gente? Tem Sim. várias plataformas que estão sendo disponibilizadas gratuitamente. Tem vários personagens que estão fazendo lives. Então, assim, não é desculpa, né? Dá para começar agora. Foi só um exemplo que não dá para a gente sair, mas dá para fazer em casa, né? E eu queria lembrar vocês de pegar papel e caneta, né? Uma folha de sulfite, uma caneta, que daqui a pouco, ou agora, Sandy, você vai passar a Daqui a atividade já? pouquinho, mais Daqui algumas a dicas. pouquinho, né? Mas já vão separando aí, para quem chegou depois e não ouviu falando. Uhum. Outra dica bacana, pessoal. Seja gentil com você mesmo, né? Então, assim, mude essa conversa interna, né? Pensamentos destrutivos para pensamentos assertivos e pensamentos construtivos, né? Então, assim, como eu falei, eu não comi os 6 pedaços de pizza que eu comia antes, mas eu comi metade. Então, poxa, que legal, né? Quanto eu já evoluí. Comemore as pequenas conquistas. Seja amoroso com você mesmo, né? Não se julgue, não seja tão cruel, né? Tem gente até que se xinga internamente, né? Faz alguma coisa, sua idiota, não faça isso, gente. Isso é muito ruim, né? Isso piora muito a questão de autoestima, né? Você não tá sendo bom consigo mesmo, né? A gente quer tanto fazer o bem para os outros, mas que bem que você está fazendo para você mesmo. Então, essa é uma das melhores dicas, assim, né? Mude essa conversa interna, né? E se precisar tratar traumas, passar com psicólogo, não deixa para depois. O pessoal tá atendendo online, né? E talvez essa seja a hora da mudança, né? De procurar uma ajuda. Com certeza agora é a hora, né? Não é talvez não, agora é a hora, porque antes vocês falavam que, eu não vou começar a fazer nada porque eu não tenho tempo. E agora o pessoal tá falando assim, eu não vou fazer nada porque eu estou de quarentena. Então, será que era só falta de tempo mesmo ou era seu pensamento que estava te sabotando o tempo todo e agora ele achou uma outra forma de sabotar, né? Vamos Exato. parar para pensar um pouquinho nisso. Com certeza. Melhorar a autoestima, gente. Esse é o momento que a gente não se arruma, não faz nada, mas é preciso, né? Um dia ou outro, né? Tomar sol, né? Ficar com uma cor mais saudável, uma pele mais saudável. Dentro do possível, eu posso ir na área do meu prédio? Não posso, eu tenho uma laje em casa, enfim. Aqui a gente fala que a gente tá parecendo prisioneiro mesmo, porque a gente tá tendo o horário do banho do sol. E a gente tá Sim, tomando banho de sol todos os dias. Tá melhor do que quando não tava na quarentena, né? sim, com certeza. Bronzeando a perna, porque o sol tá uma delícia. E o céu tá lindo, gente. Tá super claro, limpo. Então a gente aproveita para dar aquela respirada do trabalho, né? Tomar um solzinho e se cuidar, que é importante, e ativar a vitamina D, que também é essencial, né? E a Certeza. última dica, pessoal, busquem a disciplina, né? É importantíssimo, né, desenvolver a disciplina e não só na questão alimentar, mas para todas as áreas da vida. Porque a disciplina, ela traz resultado para a nossa vida, né? E acaba, quando a gente tem mais resultado, a gente fica mais motivado, para de ficar frustrado. Então, vale a pena buscar a disciplina, tá bom? A E é isso. disciplina é super importante, mais até que a motivação. A motivação ela pode vir depois, mas a disciplina ela sempre tem que estar lá. É aquilo que eu expliquei de ajustar os dias de treino e tudo. Você saber que aquilo ali é a sua obrigação de fazer. Isso é disciplina. E aí, com o tempo, essa motivação vem.
Sim, com certeza. E tem aquele livro legal, bacana, né, para o pessoal ler, O Poder do Hábito. Não sei se você já Ah, leu, bem né? legal. Tá, já li sim. Super legal, tem várias estratégias, várias tarefas, até no próprio livro que ele dá, né, pra gente fazer. Ajuda bastante, gente. Se vocês tiverem Sim, oportunidade de ler, leiam. tanto O Poder do Hábito como O Milagre da Manhã eu super recomendo, né? Quem fala que não tem tempo, deixar as coisas para fazer no período da manhã, o nosso dia rende muito mais e a gente acaba ficando mais motivado também, né? Sem dúvida. Eu tava acordando super tarde agora na quarentena. E aí eu comecei, e tava treinando à noite, mas tava sendo muito ruim, porque tinha dias que eu não tava mais com vontade. Aí eu mudei, comecei a treinar às 9 da manhã. Nossa, outra coisa. Agora o meu dia tá rendendo muito mais. Sim, a gente aqui, quando a gente adotou uma disciplina no período da manhã, né? Independente de ser quarentena ou não, a gente está levantando. Tem um período de oração, né? Que a gente acha essencial para o nosso dia. Tem um período da gente sentar, fazer o nosso café da manhã com calma. E a questão da atividade física que a gente deixa para amanhã, para não inventar as desculpas no final do dia que a gente já está super cansado. Então, assim, pra gente super funcionou. O período da manhã ele é bem mais produtivo. E olha que tanto eu quanto o Rafael nós somos extremamente noturnos. Então, antes era balada, era dormir tarde, era acordar tarde. Mas assim, quando a gente inseriu esse hábito na nossa vida, melhorou muito. Legal, legal. E então vamos começar a nossa tarefa? Vamos. Vamos? Pessoal, pega papel e caneta que a gente vai fazer uma atividade super bacana agora, né? Pra gente concluir, fechar, fazer o nosso fechamento de tudo que a gente conversou hoje, tá? Pegaram, vocês pegarem, depois vocês tiram foto, né? Postem. Isso. Peguem uma folha em branco. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Amor, tem uma aí? Ah, Aqui. uma pessoa que perguntou o nome dos livros é O Milagre da Manhã e E O o Poder do poder do hábito. Agora. Ah, Poder é do Poder do hábito. Hábito. Aqui tem também o Poder do Agora. É o Poder do Hábito e o Milagre da Manhã, foram os que a gente falou. Se eu não me engano, um deles estava disponível gratuitamente na Amazon em forma de e-book esses dias. Eu não sei se ainda tá. Deem uma olhada lá, porque eles disponibilizaram muitos e-books nesse período. Então, quem tem o Kindle, ou pode ler em PDF pelo celular também, dê uma procurada. Tem bastante livro bacana lá na Amazon. Vale a pena dar uma conferida, viu? Enfim. Bom, pessoal, ó, peguei uma folha de rascunho aqui. Dobrem a folha ao meio, né? E aí vocês façam um traço no meio da folha para separar a folha. Vou fazer aqui mais ou menos assim, meio torto, tá? Mas é assim. Agora vocês vão pegar essa folha e vão numerar de 1 a 10, tá bom? Coloquem os números aí, de 1 a 10. Eu tô fazendo aqui também. Ó, de 1 a 10, numerando um lado da folha, certo? Aí. Bom, agora eu quero que vocês tentem dar uma baixada, né, na adrenalina, tentem lembrar de tudo que a gente conversou. E agora vocês vão listar quais são os pensamentos sabotadores que vocês identificaram dentro de tudo que a gente falou, né? O que o seu cérebro tem falado para você, né? O que você tem inventado de desculpa para adiar o seu processo de emagrecimento, né? O que você tem inventado de desculpa para parar esse processo de emagrecimento? E não só no processo de emagrecimento, em qualquer área da vida, né? Então, vamos falar aí, vamos dar alguns exemplos para o pessoal poder Isso. lembrar. Ah, eu não É, consigo. Tem um que é assim, às vezes a pessoa pensa assim, eu não consigo emagrecer porque a minha genética, ou porque é culpa da minha tireoide. Isso também pode ser, Santi, um pensamento sabotador? pode, pode. Outra coisa, não consigo ficar de jeito nenhum sem doce. Essa é boa. Ou sem pão, ou sem bolo. Tem gente que é viciado, né? Não que Aham. excluir totalmente, mas precisa dar uma reduzida aí, né? Principalmente quem come muito, né? Então, ó, não Aquele consigo ficar sem doce.
Tira tudo, mas não tira meu pãozinho. É. E podem ir escrevendo aí, não é o que a gente está falando, é o que vocês têm como sabotadores, não é? Esses são exemplos aí que a gente está falando, tá? Hoje é Outro, sexta-feira, hoje pode. não tenho tempo para treinar, Aham. Não gosto de treinar. não gosto. Não posso beber muita água porque eu não gosto de ficar indo toda hora no banheiro. Tem essa também, não tenho tempo para ir no banheiro. Essa é clássica. Clássico. Não me sinto motivada. Isso. Que mais, Rafa? Tenho obesidade desde a infância. Não dá para mudar isso agora, que é uma mentira. Dá para mudar sim. É, fazer dieta é difícil. Isso. Fazer dieta é caro. Mentira, mentira. Está fazendo errado, está caro. Fazer dieta não custa caro, né? Mas isso é um assunto para outro dia, mas é um sabotador. Sim. Listaram aí, pessoal? Eu Enquanto já fiz. vocês, enquanto vocês listam as questões de vocês, a gente vai responder algumas perguntas. Vamos, Rafa? Vamos, vamos. Vai falando aí. Ó, então a Valéria Pinhotti, ela perguntou aqui: como não ouvir essa voz que me sabota? Então a gente já deu várias dicas, né, Valéria? É, é importante você sempre entender essa questão, né? O que está acontecendo, como a gente falou, e tentar. Esse exercício que a gente vai fazer agora vai ajudar bastante para você tentar também, para te ajudar nesse processo, tá? De não escutar essa voz, né, Rafa? Sim, sim, Deixa eu ver aqui. Suzane Bissoni. Tenho dificuldade em manter a alimentação balanceada no final de semana. Tem alguma dica? sim. Você vai tentar fazer o possível, mesmo que não saia de forma perfeita. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não faz o fim de semana porque ela acorda mais tarde, e não dá para seguir aquele planejamento ali bonitinho. Então, você vai seguir de uma forma mais simples. Então, se você acordou às 11 horas, meio-dia você vai almoçar, então você já pulou o café da manhã. Não tem problema, aí você vai fazer um prato de comida mais balanceada no almoço. Não precisa fazer eu preciso acordar às 7 da manhã para fazer um café da manhã, às 10 comer outra coisa. Não, você vai seguir de uma forma que a sua rotina peça. E outra coisa, você já sabe que você vai comer pizza à noite, tenta manter nos outros horários a alimentação mais balanceada, tá? É Sim. basicamente isso, sem muita dor aqui, né? Já sabe que vai ter uma festa no domingo, então evita comer a pizza no sábado à noite. Faz aí uma receita, faz uma coisa, uma receitinha gostosa, mas um pouquinho mais saudável, porque você já sabe que você vai extrapolar um pouco no outro dia. Tá, é isso aí. Ó, tem uma outra pergunta aqui, ó. Posso fazer o processo de compensação? Exemplo, comi muito no outro dia vou deixar de comer. Quem perguntou foi a Drica Cristina. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Não é para fazer compensação desse tipo, né? O que eu falo é, comeu muito no domingo, você está sentindo pouca fome na segunda, tenta comer um pouco menos, mas não ficar sem comer, né? Mas sente a sua fome, porque geralmente quando a gente come muita gordura no domingo, na segunda a gente ainda está um pouquinho mais cheio, então às vezes não precisa comer uma quantidade tão grande de comida. Mas nunca esse negócio de. O jejum, gente, é uma estratégia até de perda de peso, mas não é feito dessa forma de compensação, tá? É outra forma que ele é feito. Isso aí. O Faguinho tá falando o seguinte, aliás, um beijo, Faguinho lindo. Estou sofrendo de ansiedade e nessas crises eu só penso em comer. Me dá uma dica. O Faguinho, eu vou falar para você o seguinte: ontem a gente falou muito sobre isso. Então eu vou pedir para você, depois se você puder ver a nossa live de hoje. Nossa, tem muita dica legal lá. Eu acho que hoje a gente não vai conseguir nem responder nem uma frase, não vai ser o suficiente, Não, né? mas a gente vai abrir a caixinha de novo. Se você quiser perguntar lá na nossa caixinha de pergunta, tanto no Insta da Sandy quanto no meu, tem uma caixinha e aí a gente vai poder responder melhor essa pergunta lá. E a gente pode continuar a nossa tarefa, Sandy, porque faltam só 10 minutinhos, senão o Instagram ele vai cortar a gente. Vamos terminar ela? Pode Tá, ser? então vamos terminar. Se der tempo, a gente responde no final, tá bom? Tá. Bom,
Então, pessoal, escreveram aí? Conta pra gente aí no chat. Vocês já colocaram? Eu fiz umas cobrinhas aqui porque pra ser mais rápido. Já colocaram aí os pensamentos? O que que vocês têm inventado de desculpa para vocês? Depois, ó, vocês podem fazer com calma, quietinhos aí no quarto de vocês. E aí, vocês vão conseguir encontrar até mais pensamentos, tá? Agora a gente tá fazendo rapidinho para vocês aprenderem. Manda aí pra mim no chat. Já fizeram? Tá? Estão conseguindo? Acho que eu tô com um atraso aqui no chat, mas tudo bem. Ah, normal. E agora, o que a gente faz? Bom, depois que vocês colocaram aqui todos os pensamentos sabotadores de vocês, eu quero que nesse momento vocês olhem para cada pensamento sabotador e aí vocês vão colocar uma frase motivadora, uma frase positiva do lado, na coluna do lado, exatamente do lado da frase que vocês colocaram. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu coloquei assim: eu não consigo ficar sem doce. Então, aqui na coluna do lado, vocês vão colocar assim: eu não tenho. Eu consigo ficar sem doce e me sentir bem mesmo assim, tá? Então, aí é uma frase positiva e vocês vão colocar. Por mais que nesse momento não pareça a verdade para vocês, que a gente vai trabalhar isso ainda, mas coloquem aí, tá? Façam as frases. Para cada frase negativa, vocês vão colocar uma frase positiva. Então vamos lá, pessoal. Agora é o momento de vocês colocarem as frases positivas, tá? Coloquem Tá. aí. Outro exemplo, não tenho tempo para treinar. O que a gente pode colocar de frase motivadora? Estou treinando e me sentindo. Quem colocou isso? Beleza. Vamos falar mais, né? Outras que a gente colocou. Não. Minha genética não me permite emagrecer. Estou emagrecendo e estou muito feliz com o meu resultado. Certo? O que Certo. mais? Não tenho motivação para começar. Então, vocês vão trocar essa frase por me sinto motivada para iniciar o meu processo de mudança, tá? E assim vocês vão colocando frases motivadoras para todos os pensamentos sabotadores que vocês colocaram. E aí, depois disso, Pessoal, conseguiu colocar? Bom, concluindo isso, né? Colocamos as frases sabotadoras e as frases motivadoras. Então, vocês vão rasgar essa folha na linha do meio que a gente traçou. Rasguem. E agora eu tenho uma parte motivadora e uma parte sabotadora, tudo bem? Então, agora a gente vai pegar a parte das frases sabotadoras e eu quero que vocês rasguem, mas rasguem com força, tá? rasgue com Não ódio. pode gritar, vocês estão aí na casa de vocês, grita, né? Porque a gente tá tirando, riscando isso da vida de vocês, né? Então é muito importante, picota com força, né? Tô me livrando disso, chega disso na minha vida, ó. Tô mandando embora isso da minha vida. E ó, vou jogar no lixo para não correr risco de ficar aqui. E Outro essa lixo, outra parte, o que a gente vai fazer com ela? E agora ficamos somente com pensamentos motivadores, tá? Essa parte eu quero que vocês coloquem no lugar visível de vocês. Então, por exemplo, eu posso grudar na minha geladeira. Todos os dias eu vou acordar de manhã, eu vou olhar para minha geladeira e eu vou lembrar dos meus pensamentos motivadores. E eu estou trocando os pensamentos sabotadores pelos motivadores, tá? Ou então, pode colocar lá no espelho do banheiro. Todos os dias a gente acorda, vai escovar o dente, a gente acha, né? E aí escova o dente, vai olhar para o espelho do banheiro e estão lá os pensamentos os motivadores. Ou então coloca no guarda-roupa, né? Onde vocês quiserem colocar, mas um lugar que vocês vejam todos os dias. Perfeito. Então é isso. A gente quer falar da nossa senha de hoje. Qual que é a senha, Santi? Mudança. Mudança. Anotem, porque quem anotou todas as senhas e mandar pra gente vai ganhar um material bem legal de todas as lives e vai ganhar mais um brinde, um presente.
que a gente vai fazer online, tá bom? Então, anotem as senhas. Algumas pessoas já me mandaram a palavra de ontem. Pra Estou mim aguardando também. a palavra de hoje, então. Mudança, não esqueçam. Isso. E E pode aí, falar. não se esqueçam, gente. Tá valendo a promoção, né? A gente falou ontem do lançamento do nosso grupo de emagrecimento, que vai ser incrível. Então, assim, todas essas dicas que a gente está dando aqui é só uma pincelada de tudo que tem no nosso grupo. Então, lá a gente vai colocar na prática, né? Toda a mudança. Então, a gente vai trabalhar tanto a parte comportamental como as questões alimentares também, tá bom? E aí, os stories o pessoal tá gravando, tá mandando pra gente, ou um stories do prato que tá comendo, ou alguma mudança que implementou na vida. Pode tirar foto da listinha que a gente fez hoje, mandar, ou você convidando uma amiga para participar, ou desafiando alguém que você conhece. Então, usem a criatividade, postem os stories de vocês, marquem eu e a Rafa, e a gente cada stories que a gente está recebendo tá valendo um cupom. E no final de todas as lives a gente vai sortear um VIP para participar do nosso grupo de emagrecimento gratuitamente. Exatamente. Então não esqueçam de fazer os stories e marcar a gente, tá? Não adianta só. Podem mandar a foto também pra gente, mas tentem fazer os stories. E é importante, não esperem segunda-feira, né? É para fazer amanhã, sábado mesmo, que foi o nosso tema hoje, né? Não é para fazer aquele famoso sabotador segunda-feira comece, para começar hoje, para começar amanhã de manhã, tá bom? É isso que eu espero que vocês tenham conseguido captar aí das nossas orientações. Gente, foi incrível, assim, gostei muito de ter vocês aqui com a gente. Adorei os feedbacks que eu recebi, a Rafa também, que a gente fica trocando. E assim, tá sendo delicioso passar o nosso conhecimento para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. A gente quer que traga mudança para a vida de vocês, né? A gente quer que mude a família toda, não só a vida de vocês mesmo, né? Essa é a nossa missão. É isso aí. Vamos encerrar então por aqui hoje. Palavra-chave é mudança. E a gente aguarda vocês amanhã. Lembrando que amanhã a nossa live vai ser às 16 horas, um pouquinho mais cedo, até por conta de ser sábado. Às vezes tem alguma live de música à noite, né? Ou quer ficar vendo filme, então vai ser um pouquinho mais cedo, tá, gente? E não percam, porque a gente está separando um material bem legal para vocês amanhã também. Então continuem aqui com a gente até domingo, tá bom? E chamem os seus amigos, quem gostou, quiser vir, convida o pessoal, né? É muito legal quando a gente traz alguém com a gente para um processo de mudança, porque um motiva o outro, né? Um acaba monitorando o processo do outro. Então, aproveitem, convidem os amigos e amanhã estaremos juntos de novo, 16 horas. É isso aí. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Até amanhã.